Todo mundo fala que ser empresário no Brasil é matar um leão por dia, né? Mas será que a gente faz da maneira correta? Que eu acredito muito na plenitude de corpo, mente e espírito alinhados, a gente chega na plenitude. Além disso, somado com recursos financeiros, juntando tudo isso, eu acredito que seja uma vida rica. O que você quer acumular? A gente pode acumular saúde, a gente pode acumular amor, acumular conhecimento. Eu falo que sabedoria é a prática do conhecimento. Tem muita gente que é rico em conhecimento, mas não tem sabedoria. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host deste podcast. Hoje tem um convidado extremamente especial, mas antes vou agradecer rapidamente os nossos patrocinadores, a Latans Cosméticos, a Gaspar Barbearia e também o Instituto Harmony. Meu convidado hoje ele chama Adalto Flávio, ele tem 36 anos, é especialista em educação financeira, formado em engenharia civil, formando em economia, criador do canal Seja Rico, Seja Próspero. Ele é ex-outlier do Conrado Adolfo, CEO e sócio da Arbus Contabilidade, cofundador do grupo Exclusive for You, casado com a Viviane e pai rico do Giovanni. Muito obrigado por estar aqui hoje, Adalto. Primeiro, eu quero agradecer a você, Matheus. Uma satisfação enorme estar aqui, poder falar um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, né? De como eu ajudo as pessoas, porque ser empresário, todo mundo fala que ser empresário no Brasil é matar um leão por dia, né? Mas será que a gente faz da maneira correta? Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai no especialista daquela coisa. E para ser um empresário, as pessoas não vão pedir ajuda para um especialista. Ela simplesmente, eu tenho um dinheiro, eu vou lá e eu vou construir a minha riqueza, vou fazer minha empresa. Antigamente dava muito certo, mas hoje a concorrência é muito grande. A internet veio para facilitar as coisas e hoje, cada vez mais, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica o nosso caminho. Então, essa foi a minha virada de chave. Quando eu entendi que eu precisava de conhecimento para poder fazer alguma coisa, porque, como você falou, eu sou engenheiro civil. Ninguém sai assinando a RT sem o CREA, não é verdade? Então, você precisa de um conhecimento. Você precisa de uma formação. E o empresário também precisa. O empresário precisa entender de processos. O empresário precisa ter visão. O empresário precisa estar num ambiente próspero. Por isso, seja rico, seja próspero. Porque riqueza. Aí, essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que vai conversar comigo. O que é riqueza para você? Cara, como riqueza, vou responder isso daí. Pra mim ter todo... É realmente chegar na plenitude, eu acredito. Que eu acredito muito na plenitude de corpo, mente e espírito alinhados, a gente chega na plenitude. E, além disso, somado com recursos financeiros, liberdade financeira, juntando tudo isso, eu acredito que seja uma vida rica. Estou certo, especialista? Então, não existe certo e errado para riqueza. Riqueza, na verdade, é o acúmulo de algum bem. Agora, o que você quer acumular? A gente pode acumular saúde, a gente pode acumular amor, a gente pode acumular alegria, boas amizades, acumular conhecimento. Por exemplo, eu falo que sabedoria é a prática do conhecimento. Tem muita gente que é rico em conhecimento, mas não tem sabedoria. Não usa o conhecimento ao favor dela, né? Eu conheço enciclopédias ambulantes, mas se colocar uma página de tudo que leu na vida, ele executa maiores feitos de quem já leu uma biblioteca inteira. Por que você acha que as pessoas que são muito inteligentes acabam muitas das vezes não prosperando, não construindo essa riqueza? Ambiente, porque tudo está ligado ao modelo mental da pessoa. Como você
no ambiente que você nasce, como você cresce, as pessoas que estão ao seu redor, tudo influencia para as suas escolhas. Então, a sua escolha hoje depende das pessoas que você convive. Então, se você troca de ambiente, com certeza você troca a sua escolha. Como é que eu sei o momento que eu devo trocar de ambiente para melhorar de vida? Eu sei que a gente, normalmente, no começo, a gente tem que querer. Isso é o primeiro passo. Pelo menos querer. Como que você acredita que a gente pode trocar o ambiente sem sacrificar muito? Ou precisa sacrificar para poder mudar de vida? Tá aí uma ótima pergunta, porque todo mundo fala de sacrifício. Eu acho que isso é uma crença. Aí é uma coisa minha. Porque assim, esforço, tudo que você vai fazer vai ter esforço. Mas sacrifício a gente faz quando a gente não gosta de alguma coisa e tem que fazer. Aí é um sacrifício. Ou quando a gente é penalizado por alguma coisa que a gente precisa fazer. Ou aquilo te causa muita dor. Então, muitas vezes a gente não consegue trocar de ambiente por causa das nossas crenças. Para você trocar de ambiente, para você pegar o timing certo, você só precisa de um objetivo claro e bem definido. Claro e bem definido. Eu quero ir para cá. Por que você vai começar a ir por aqui? Você quer ir para lá. Você não pode... Eu gosto muito de algumas pessoas que chegam lá, começam a falar no podcast, dão aquelas frases de efeito, porque tem muita gente que copia e cola, né? Uhum. Mas quando você faz, é outra dimensão. Então, realmente, se você quer ir para a direita, não comece pela esquerda. Não tem um plano B. Quer ir para a direita? Vai. Ah, mas é difícil. O esforço é grande. Como que você... aí eu falo que é a mentalidade do empresário. Porque ela pode ser dividida em 3 partes. Ele pode ser estrategista, ele pode ir para o tático, ou simplesmente o operacional. O estrategista é o quê? Você precisa escolher um caminho. Eu quero ir para a direita ou para a esquerda? Então eu vou para a direita. Pronto. Começou uma estratégia. Meu caminho vai começar indo para a direita. Já teve um norte, uma visão. Um norte. Eu já tenho um objetivo claro. Agora ele precisa ser definido. Como que eu vou trilhar esse caminho? Aí é o pensamento tático. Por quê? Como que eu vou fazer? O que tem nesse caminho? Eu vou a pé? Eu vou de ônibus? Eu vou de carro? Aí é a escolha das ferramentas que você vai usar para chegar até o final desse caminho. E o operacional é simplesmente ir lá e fazer. Se você tem uma estratégia, você já sabe o seu objetivo. Porque eu falo muito de mentoria. O que é a mentoria? É você sair do ponto A e chegar no ponto B. O ponto A é a sua realidade. O ponto B é o objetivo que você quer. Tem gente que fala, eu quero ficar rico. Beleza, o que é riqueza para você? Aí as pessoas já se frustram, porque hoje parece que se você pergunta alguma coisa para alguém, elas se sentem incomodadas, elas não estão aptas a responder qualquer tipo de pergunta. Não, mas por que você me perguntou isso? Mas não é o que você quer? Você não quer ficar rico? Para eu te ajudar, eu preciso te fazer pergunta. Eu preciso que você responda para eu entender qual que é a sua realidade. Para que eu consiga entender quais caminhos vão ser melhores para você. Então, eu costumo dizer que a resposta está na pergunta, né? E isso que você falou é uma coisa muito interessante. As pessoas realmente têm medo de responder perguntas, porque eu acredito muito assim, cara, que a sociedade implementou isso. Tu não tem que ficar justificando as coisas que você faz, eu sou independente, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não é muito bem assim, a gente vive num mundo de regras também, tem que ser seguidas, mas esse pensamento que a gente não tem regra tá impossibilitando a pessoa de responder uma mísera pergunta. Isso já está respondendo à questão do ambiente. Se você sente desconforto ao responder uma simples pergunta, você precisa mudar de ambiente. Não faz sentido você não conseguir, você empacar em algo tão simples. Aí é onde que a gente fala que o óbvio precisa ser dito.
E é verdade. O óbvio está estampado na nossa frente e a gente precisa ter os olhos do conhecimento para conseguir enxergar. Então tem muita coisa que está à nossa volta e a gente só não consegue fazer porque a gente não tem conhecimento. E ser empresário começa daí. Como é que você quer montar uma grande empresa se seu produto não está bem definido? Se seu público não foi bem escolhido? Às vezes seu produto é ótimo, mas se ele não é oferecido para o público certo, não vai vender. É como se fosse, eu dou sempre o exemplo das canetas, né? Como se você fosse dar uma caneta Montblanc para uma pessoa que mora na periferia, por exemplo. Mas se ele souber o que é uma Montblanc, ele vai pegar e ele vai revender, pelo menos. Ou seja, olha quão importante é o conhecimento. O conhecimento, ele abre todas as portas possíveis. O Caio Carneiro, ele falou uma coisa que ficou impregnado aquilo em mim. Ele falou assim, se você tem vontade, você já tem metade. Eu comecei a olhar, parei para observar, eu falei, cara, faz total sentido. Porque a nossa vontade é a nossa motivação. E às vezes, né, todo mundo fala, precisa ser resiliente e tal. Mas, gente, sem motivação a gente não levanta no outro dia. Precisa ter disciplina, com certeza. Mas a disciplina, ela só vai ser feita, executada, quando a pessoa entende que a disciplina é algo do dia a dia. Olha mais uma vez o ambiente impactando. Se você está num ambiente onde ninguém valoriza a disciplina, você vai ser disciplinado. Então, como é que a gente pode valorizar a disciplina se a gente está num ambiente que, vou acordar mais tarde porque hoje é meu dia de folga. Não, você precisa ir. Independente se é trabalhar, se é viajar, se é fazer alguma coisa com seu filho, sua esposa. O ambiente, ele impacta totalmente a nossa vida. Então, toda vez que a gente precisa fazer algo e aquilo ainda não está explícito, a gente deve se perguntar, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou com as pessoas certas? Porque quando você quer fazer alguma coisa e tem as pessoas certas do seu lado, elas te motivam a ir lá e fazer. E essa pessoa talvez não precise nem ter uma grande formação. Ela só precisa entender que o seu objetivo é aquele e querer te ajudar. Se eu tô num ambiente, por exemplo, Adalto, que uma pessoa é muito próxima, muito amiga minha, vamos falar, uma amizade de anos, mas a visão dela não está alinhada com o que eu quero. Como que eu posso desprender desse vínculo sem machucar a pessoa ou me machucar querendo tirar essa pessoa da minha vida? Porque hoje as pessoas têm muito medo de perder pessoas. Eu já quebrei totalmente essa crença. Eu acredito que a gente tem que tirar pessoas da nossa vida, sim. Cada uma vem no seu time da vida. Mas tem aquela galera que é mais assim, como é que eu posso ou modelar esse ambiente ou realmente cair fora sem sair prejudicado? Você não precisa perder ninguém. Quem tá junto com você vai te acompanhar. Se essa pessoa não te acompanhar, você é o amigo. Isso é forte, hein? Se essa pessoa não te acompanhar, é você que é o amigo. Infelizmente, dói. E eu falo, conhecimento, na verdade, ele nos expulsa de um paraíso. Toda vez que a gente come do fruto do conhecimento, a gente é expulso de um paraíso. Por quê? Porque enquanto a gente conhece uma realidade, aquilo é confortável. Quando a gente entende que aquilo muda, que é totalmente diferente daquilo que imaginava, ou realmente mudou, porque as coisas mudam. O mundo é cíclico, mas até você chegar no retorno é muito tempo. É desconfortável. E dói. Dói. E esses dias para trás, eu até vou falar isso, porque isso foi mais uma virada de chave para mim. Às vezes a gente toma uma rasteira e a gente fica impactado com aquela rasteira.
E de repente, você entende que a rasteira, para você receber uma, você precisa... A pessoa precisa estar perto de você. Ou seja, você só toma rasteira de quem está perto de você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos objetivos. Se você quer alguma coisa, vá em frente. Mas entenda que o esforço tem que ser alinhado com a sua motivação. Porque se você ficar naquela que, eu vou perder gente, o que você quer? Aí, de novo, qual é o seu objetivo? Você quer ficar com as pessoas que você sempre ficou? Ou você quer alcançar o seu objetivo? Então, na realidade, a riqueza, a prosperidade, depende do seu objetivo. Porque tudo pode ser uma coisa rica para você. De repente, essa pessoa tem um valor tão inestimável para você que você nunca vai querer perder ela. E pode ser sua maior riqueza, ou uma das maiores. Você só precisa estar em paz com isso. É igual eu falo de ativo e passivo. Não tem problema nenhum você comprar um passivo. Né? Para quem não sabe, ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Tem problema você comprar passivo? Nenhum. Você só tem que entender que aquilo não vai colocar dinheiro no seu bolso. Um exemplo, comprei um carro. Nossa, mas o carro depois ele valoriza. Tal. Não. Passivo não valoriza. A não ser que você use para valorização. Você comprou um carro antigo. Então você sabe que ali, a hora que você modelar ele da forma que todo mundo quer comprar, você vai conseguir um valor bem maior sobre ele. Mas se for um carro de passeio, que você vai bater ele, você vai trabalhar, você vai passear, ele vai valorizar? Não vai. E tem problema você comprar um carro? Não tem. Você só precisa estar alinhado com os seus objetivos. Eu quero comprar um carro? Quero. Pra quê? Pra quê? Responder essas perguntas é interessante. A pessoa não se questiona. Às vezes, o carro, ele vai te dar conforto porque você passava meia hora no ponto de ônibus para ir trabalhar. E aí, essa meia hora de ônibus, mais o trajeto do ônibus, você tinha que acordar 2 horas mais cedo para poder ir trabalhar. E aí, para chegar em casa, você vai chegar 2 horas mais tarde. Talvez esse carro vai te gerar o conforto suficiente para você economizar 1h30. Ou seja, tempo é a nossa maior moeda. Hoje em dia, tudo que a gente fizer em função do tempo é valor. Tempo é a nossa maior moeda. Tempo não volta. Olha o quanto que isso é precioso. Exatamente. Tempo não volta. Eu defendo muito isso. Quando o pessoal, os meus mentorados, eu falo com eles e falo qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Eu falei, cara, a variável do tempo. Essa tem que ser inegociável para você. O que é mais importante? Porque o tempo não volta. A gente começou esse podcast tem 18 minutos. Os 17... exatamente. Os 17 minutos atrás já não voltam mais. Não. O segundo atrás não volta. E é tão simples e ao mesmo tempo complexo, porque tempo não volta. Então, olha, se você comprar um passivo que vai tirar esse direito de economizar 1h30 para você ficar com a sua família ou para você dormir, para você descansar, porque se você trabalha, você merece descanso. Olha o quanto que é valioso. Colocar valor e não preço. As pessoas tudo rotulam com preço. Preço e valor são totalmente diferentes. Eu posso pagar caro em alguma coisa, mas aquilo vai me gerar um valor tão grande que eu pagaria muito mais. Quando eu falo de mentoria para as pessoas, não é só dinheiro. Nunca teve a ver só com dinheiro. Educação financeira é estilo de vida. Educação financeira é comportamento. E o comportamento está ligado totalmente ao ambiente. Porque no ambiente que você está, molda os seus comportamentos. E aí, de acordo com os seus comportamentos, você vai ter ou não habilidades necessárias para chegar no seu objetivo. Exatamente. E aí, pessoal, o que ele tá querendo explicar aqui, tá? Se tu tá num ambiente que tu vai na baladinha todo final de semana, tu gasta R$300 no combão da balada, se a pessoa, tu não pode não beber, mas aí depois tu vai lá, fica
indo, uma hora tu vai gastar esse dinheiro. E aí ele falou da educação financeira por isso. Porque aí tu vai lá, gasta 300, que você podia estar investindo esse dinheiro em outra coisa. Pra ter um bem maior lá na frente. Um estilo de vida melhor lá na frente. Eu acho isso muito louco, cara. Porque o pessoal não faz conta. O pessoal só fala, só se vive uma vez. Aí eu vou lá, bum, tasco um combo na balada, por exemplo. Pô, mó gasto, cara. Eu vi certa vez, e eu nunca mais esqueci. Todo mundo fala, né? Só se vive uma vez. Tá errado. Eu também acho. Só se morre uma vez. Você vive todo dia. Todo dia você vive. Você não acorda morto. Só se você acordar morto. Você não acorda morto. Só se morre uma vez. Quando você morreu, acabou. Mas viver, gente... O pessoal tá muito desconectado com o presente. E o presente tem total valor de percepção. Porque quando você... Por exemplo, vamos entrar nesse assunto que você começou aí sobre... você vai lá, gasta o dinheiro que você poderia investir. Quando eu monto um orçamento para as pessoas, eu costumo separar ele em 3 partes. Primeiro, são seus objetivos. O que você quer da vida? Como que você se vê daqui 10, 15 anos? Né? Então, quais são seus objetivos? Quando a pessoa tem educação financeira, ela vai entender que viajar, adquirir algum bem, alcançar a independência financeira, fazer sua reserva financeira. Eu não gosto da palavra, da junção das palavras reserva e emergência. Porque emergência, gente, é aquela coisa assim, não, vou fazer uma reserva de emergência, porque se eu precisar, eu vou lá e pego o dinheiro. Não. Faz uma reserva financeira. Pensa que ela é a sua segurança. Você tem saúde? Trabalha. Você tem alegria? Trabalha. Você tem vontade? Trabalha. Então, se você precisar tirar dinheiro da reserva, trabalha. Você consegue, com outros tipos de esforço, acumular o dinheiro para pagar aquela dívida, para acontecer algum sinistro. Pô, você não tem seguro? Isso aí já é inteligência financeira. Quem tem um carro, uma casa, não tem seguro, não preciso falar muito, né? Quer comprar um carro? Vamos lá, voltar para o carro. Você tem que avaliar o quê? Não é só a prestação do carro. Né? Porque hoje ninguém junta dinheiro para comprar alguma coisa. Na época dos meus pais, você juntava dinheiro para construir alguma coisa. Aí depois, no plano real, tudo ficou mais fácil, com financiamento e tudo. Aí o imediatismo reinou. Exatamente. Então eu não faço um planejamento para adquirir alguma coisa. Não, eu vou lá, compro e divido aí nos meses que eu vou pagar. Né? Então, por exemplo, você tem que considerar a prestação, você tem que considerar o combustível, você tem que considerar a manutenção, você tem que considerar o seguro, o imposto. Pô, tá janeirão, imposto. Exato. As pessoas não se planejam. Se você for adquirir alguma coisa, você tem que considerar tudo isso. Vou comprar um imóvel. Beleza, vamos lá, naquela previsão do casamento. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. É aquilo que você falou. Eu gosto muito de falar para as pessoas que eu falo o que eu faço. Então, esse conceito, esse tipo de mentalidade eu tive. E aí foi quando eu virei a chavinha que eu entendi que dessa maneira não funciona. A não ser que o objetivo é bem específico para aquilo e você tem uma meta a cumprir. Não, eu tenho essa meta aqui para cumprir e eu vou cumprir. Então você vai fazer de tudo para cumprir aquela meta. Aí é o ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Né? Depende de quanto que você vai querer investir naquele risco. Agora, de repente você faz o planejamento. Você tem que esperar aquele tempo. E as pessoas não querem esperar mais.
Então tem que olhar para tudo isso. Ó, eu quero alguma coisa, tem que considerar tudo. E se eu considero tudo, fica mais fácil. Lembra que eu falei da estratégia? Se eu considero tudo, é um pensamento tático. Aí depois é só executar. É só partir para o operacional. Ou seja, é tudo alinhado da mesma forma. Pessoa física, pessoa jurídica, tudo tem a ver com a mentalidade. Quando você tem uma mentalidade rica em conhecimento, você faz a estratégia necessária para alcançar o seu objetivo da melhor maneira possível, entendendo o tempo que você vai levar para alcançá-lo. E você também sai desse imediatismo. Porque o que mais frustra as pessoas hoje é o pensamento imediato. Nossa, não consegui. Eu falo por experiência própria. Às vezes a gente se vê frustrado, nossa, meu Deus, mas era para estar aqui, eu ainda estou aqui. Aí eu vou para análise, o analista fala assim, tá, era para você queria estar aqui, você ainda está aqui. Mas o que você construiu até chegar aqui? A gente tá no caminho, né? Pô, a gente perde essa noção de tudo que a gente construiu. Por exemplo, essa mudança de chave, às vezes as pessoas falam, né? Pô, mas isso aí demora anos. Tempo e valor. Em 2017, o Giovanni nasceu. Foi o primeiro impacto na minha vida. Assim, grande impacto. Uhum. Por quê? Porque, gente, tá lá casado e tal, é uma vida, lembra que eu falei do todo mordida no fruto do conhecimento, te expulso de um paraíso? Eu precisei entender que eu tinha que lidar com uma criança. Me expulsou de um paraíso de uma maneira tão gigantesca que eu peguei e falei assim, e agora? Dá um covim para um covô? Quem eu sou? E é naquele momento eu peguei e falei assim, pô, tô despreparado. Tô despreparado porque eu sempre quis ter filho. Sempre gostei de criança. Né? Meus sobrinhos ali nasceram, sempre ajudei ali no crescimento deles. Amo eles de paixão. E aí chegou a minha vez. Minha vez de ser pai. Por isso que eu falo pai rico. Né? Sejam os pais ricos dos seus filhos. Né? Quem já leu Pai Rico e Pai Pobre vai entender do que eu estou falando. Se teve uma coisinha que me cutucou, foi quando eu li no livro Pai Rico e Pai Pobre de Robert Kiyosaki, que o pai pobre ele falava, eu não sou rico porque tenho filhos. Enquanto o pai rico dizia, eu tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Ali eu falei, putz, eu preciso ser rico. Preciso ser rico. Quem mandou eu ter filho? Se vira. Exatamente. Prospera. Né? Se todo mundo consegue chegar lá, eu também consigo. E ali virou a primeira chavinha ali. Falei, não, né, eu preciso mudar. E aí foi onde que eu fui para a educação financeira. Mas lá em 2017, eu fui para onde? Para o autoconhecimento. Eu fui entender quem eu era. Porque às vezes a gente se perde. E é por isso que eu falo que influencia tanto o ambiente. Porque às vezes a gente, no ambiente errado, a gente se molda às outras pessoas. A gente esquece de quem a gente realmente é. E dependendo de onde a gente nasceu, a gente nunca vai descobrir quem a gente é. Exatamente. Fica limitante, né? Que a gente tem uma lente, a gente tá olhando só aqui. Só que a gente não olha essa parte desse caminho e essa aqui. A gente tá enviesado aqui, ó, pela sociedade. Hoje a galera fala assim, por que você não... Muitas pessoas não querem ter filhos hoje. Fala assim, mas por quê? Porque dá gasto, filho dá gasto. Gente. Tudo dá gasto. Né? Agora, às vezes é realmente o ambiente. Eu não quero ter filho. Por quê? Porque eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero ter filho. Por quê? Porque filho realmente não é para mim. Tem esses dois extremos. Tem gente que realmente não nasceu para ser pai, não nasceu para ser mãe, tudo bem.
né? A gente tem que entender, a gente tem que começar a entender que a primeira forma de amor é o respeito. Às vezes as pessoas não entendem o que Cristo veio fazer na Terra. Ele só veio mostrar o que é o amor. E como que ele fazia isso? Respeitando a todo mundo. Por isso que eu falo que essa é a primeira forma de amor. Porque se eu tenho respeito com você, eu não ultrapasso os seus limites. E aí, se isso é recíproco, você também não ultrapassa os meus. E ali a gente tem um equilíbrio. Toda vez que há um desequilíbrio, aí acontece alguma coisa de errado. É aquele momento do cônjuge traído. Nossa, eu sempre fiz tudo por essa pessoa. Realmente, deu merda, né? Você fez tudo? Você deu condição para a pessoa fazer o mesmo por você? Arrogância aí. Tem um livro muito bom, cara, que eu não era de livros. Não era adepto à leitura. E depois que eu fui para o autoconhecimento, né, eu ganhei um mentor muito, muito impactante, que você chegou a conhecer, o José Dessotti. Uhum. E ele falou assim, cara, você tem que ler. Ler. Eu falei, cara, ler? E ele começou, você tem que ler, ó. Você tem que conhecer. Porque se você não conhece, você não entende. Exato. E dali por diante eu comecei. E foi na onde que o Pai Rico, Pai Pobre caiu na minha mão. Só que aí eu fui além. Não é só ler. Você tem que colocar em prática. Exatamente isso. Não é só ler. Exatamente. Porque eu li tanto livro, né, e a gente não consegue colocar 1% em prática de tudo que a gente lê. E tem livro que a gente assimila. Nossa, esse aqui tá falando isso aqui faz sentido, porque tá agregando a isso que eu li. Só que você tem que se imaginar que sem objetivo, o que adianta o conhecimento? Exato. Então, quando eu fui para o autoconhecimento, eu comecei a explorar o conhecimento, não era só o auto, né? Eu tinha que entender como é que o universo funcionava para eu saber qual que era o meu lugar. Porque eu estava perdido. Eu não sabia quem eu era. Eu nasci, né, e fui criado na Zona Norte de Ribeirão. E, cara, eu não me arrependo de nada. Né? Meus colegas, meus amigos, foi tudo muito bom. Mas agora, respondendo aquela pergunta que você fez logo no início, o Conrado, quando a gente esteve com ele, na verdade foi até antes, né? Quando a gente foi ao Outlier, a gente tinha, né, a semana inteira ali de aulas com eles. Nossa, cara, foi uma experiência transformadora. Tá com a We Believe, hoje é a Unilucro, né? Mas ele falou assim, tem gente que vai estar com você até aqui. Mas tem gente que não vai chegar com você até aqui. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí é onde que eu agreguei ao respeito. A gente respeitar o outro é muito mais difícil. Na verdade, a gente respeitar as escolhas do outro é muito mais difícil. Porque, por exemplo, eu te respeito. Então eu não vou fazer nada que você não queira. Mas eu não estou fazendo nada. A gente está a 1 metro de distância. Mas de repente você começa a fazer uma coisa que eu não goste. Cara, ver você fazendo uma coisa que eu não gosto, por que eu vou interferir? Eu não gosto. Então respeitar a sua escolha é muito difícil. Por isso que muitas vezes as pessoas não respeitam as nossas escolhas. É aí que eu falo que, pô, o amigo era você. Porque se você tem um objetivo de ficar rico, acumular muito dinheiro, você vai chegar lá. Porque tem planejamento para tudo. Você consegue. Tudo que você quer nessa vida, você consegue. Dificilmente. Tudo é questão de tempo e esforço. Quanto de tempo que você vai se dedicar àquilo e quanto de esforço. Por exemplo, fala Outlier, né? Fora de série.
fora da curva. Nesse livro, Outlier mesmo, ele fala, são as 10 mil horas. Se você se dedicar, você pode ser especialista em qualquer assunto. É tempo e esforço. Se você se dedicar 20 horas por semana, em 10 anos, você é especialista naquele assunto. E se você se dedicar 40 horas? E se você se dedicar 80? Porque um empresário, por exemplo, às vezes se dedica 80 horas. Tem gente que fala, não é possível. É. Porque às vezes ele vai dormir, ele vai deitar a sua cabeça no travesseiro, ele está pensando como é que vai ser o seu próximo dia. Ele está repensando as estratégias. Por isso que eu até falo, vai dormir, coloca um caderninho ali na cabeceira. Né? Você não tem um criado mudo ali? Coloca um caderninho na cabeceira ali. Porque eu não deixo o celular perto. Né? O celular fica no outro cômodo da casa. Não tem televisão, celular, a gente não deixa nada no quarto. O quarto é para dormir. O quarto é descanso. Se você quer assistir uma TV, vai para a sala. Os cômodos da casa foram feitos para isso. Se quer comer, vai para a cozinha. Exatamente. Se quer assistir uma TV, vai para a sala. Se quer descansar, seu quarto está ali para isso. Então aí você tem que estar num ambiente... Olha ele aí de novo. Olha o ambiente. Você tem que estar num ambiente mais... com menos luz, mais conforto. Aquela coisa que, se você deitar, você vai dormir melhor. Para todo mundo que tem TV e tal, e acha a sua vida muito agitada, faz o teste. Tira os eletrônicos do quarto. Apaga a luz. Né? Coloca uma luz quente. Você vai ver como que você vai dormir melhor. Tudo isso é conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento todo. Só que o que eu faço? Eu coloco em prática. Viviane adora Feng Shui. Ela adora. A hora que ela entendeu o conceito ali, nossa casa, ela começou a projetar no baguá, aquela coisa toda. Faz muito sentido. Como que a energia corre? Às vezes as pessoas não acreditam. Mundo energético, mundo espiritual, mundo... Tudo existe. Só que cada um fala uma língua diferente, né? Exatamente. Magia, fé, milagre. Cara, tudo saiu de um único propósito. Fazer acontecer. Né? E Deus quer isso para todo mundo. Quando fala, mas eu não estou falando de religião, não. Independente de religião. Mas eu não acredito em Deus. Tudo bem. Acredite no Big Bang. Mas tudo foi resultado de um esforço. Com certeza. A galera fica assim, você falou uma coisa muito interessante, porque realmente é tempo. Gente, não é imediato. Tu vai se esforçar hoje e a pessoa quer o resultado amanhã já. E não é muito assim. E, cara, tem uma história na Bíblia que eu amo falar dessa história, que é a história de Jacó. Já ouviu falar? Já li o livro inteiro. Exatamente. O cara levou 14 anos pra ficar com a mulher que ele queria. 14 anos. Olha o objetivo aí. Exatamente. E tu quer emagrecer em um mês. Tu quer ficar milionário em um dia com um tigrinho, com aposta esportiva. Cara, é aquilo que eu tava falando. Você consegue. Só que você vai precisar traçar uma estratégia totalmente inovadora para conseguir aquele feito. Normalmente, o sucesso ele demora alguns anos. O sucesso do dia para a noite demora alguns anos para acontecer. Exatamente. E ele deixa rastro. E todo mundo fala, né? Às vezes a gente se esforça demais. Pô, cara, mas esse é o nosso objetivo. Né? Às vezes fala, o empresário, ele... Tem muita gente que hoje não quer ser empresário. E hoje eu falo assim, os filhos não querem trabalhar como os pais. Por quê? Porque não quer a rotina do pai e da mãe. O ambiente aí de novo. Hoje, o que a gente está mostrando para as pessoas? Mostrando. Não estou falando da boca para fora. Estou simplesmente mostrando. Sou eu e a Viviane trabalhando no mesmo lugar. Eu aceitei ir lá trabalhar com ela. No começo, a gente falou, pô, vai ser difícil. Vai. Mas a gente consegue. E ali eu já tinha, eu falava, você tem que ter o autoconhecimento em dia. Então, você não faz terapia? Vai para terapia.
Quer trabalhar com a esposa? Vai pra terapia. Quer se dar bem com a esposa? Vai pra terapia. E ela a mesma coisa. Por quê? Às vezes fala que é uma coisa muito difícil. Mais uma vez a crença do povo, né? Da sociedade. Mas você tem que botar pra fora aquilo que te limita. E às vezes o seu cônjuge não quer ouvir aquilo de você. Por quê? Porque quando ele ouve vou falar aqui, quando ele ouve uma merda que ele não gostaria de ouvir, pô, você desabafou, mas e ele? Né? Foi pinico? E o contrário é a mesma coisa. Então, se você desabafa com alguém, você volta para casa de outra forma. Então, Napoleão Hill. Eu gosto muito de Napoleão Hill. Depois que eu fui para Robert Kiyosaki, eu mergulhei em Napoleão Hill. E ele fala que a pessoa que não conhece a si própria jamais poderá liderar outras. Quer ser um bom empresário? Conhece a você mesmo. Entenda os seus valores. Faça a missão da tua empresa. Faça uma cultura. A cultura da empresa é a cultura do empresário. Não dá para contratar pessoas que pensam diferente de você. Não dá. Vai ter uma hora que vai dar merda. Cara, se você faz tudo para dar certo e contrata alguém que fala, não vou fazer isso não. Qual que é a sua chance de dar certo? Às vezes é mais fácil você arrancar esse cara que tá ao contrário e ter menos mão de obra, mais gente que queira fazer. E quando a gente começa, né, a gente tem uma consultoria lá específica, né, estratégica para a cultura. Por quê? Porque você vai entender quem é você vai dimensionar a cultura da sua empresa, você vai começar a entender o que é preço e valor, vai começar a precificar corretamente e tudo muda. Tudo se transforma. A partir desse momento, tudo se transforma. Vai ter funcionário na tua empresa que vai embora. E às vezes você não precisa nem mandar embora. Porque quando você cria a cultura da empresa, você cria os processos da empresa, você começa a ver quem que se encaixa naquele processo ou não. E para ela ter eficiência, para ser uma empresa que consiga escalar, o processo ele tem que rodar totalmente livre. E se uma pessoa não está no processo, não está fazendo o que o processo pede, você tem que substituir. E às vezes é isso, né? Ah, nossa, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Cara, empresa não é família. Empresa é time. Você tem que entrar para ganhar. E você tem que estar num time que quer ganhar todo o jogo. Você vai ganhar todo o jogo? Não. Mas você tem que querer ganhar todo o jogo para vencer o campeonato. Então você tem que entrar para ganhar. Vai ganhar sempre? Não, ninguém ganha sempre. Mas você tem que querer ganhar. Aí é onde que, mais uma vez, quem tem vontade já tem metade. Você que trabalha com treinamento de pessoas, você lida diretamente com o psicológico delas. Você tem que injetar aquela adrenalina de motivação para ela querer fazer alguma coisa. Se ela não tiver vontade, ela vai chegar a algum lugar? Não vai, não chega. E se todo mundo do seu time tem vontade? Cara, meio caminho já foi. Meio caminho já foi. Com certos processos. Constrói o procedimento correto para você ter êxito naquela parte, naquele pequeno pedaço. E aí todo pedacinho você vai fazer na mesma estrutura. Tem como dar errado? Não tem. Empresa só dá errado quando o dono desiste dela. Porque assim, às vezes a gente começa errado. A Viviane hoje ela fala que, nossa, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente teria feito tudo diferente. Aí eu falo para ela, a gente estava no ambiente certo para ter isso? Não.
E hoje? Hoje a gente busca ambientes cada vez melhores. Uhum. E a gente tem resultados cada vez melhores. Exatamente. Então, o ambiente, ele influencia. Por quê? Você muda o comportamento. Mudou o comportamento, você vai entender suas habilidades. Você tendo uma habilidade que você usa, você começa a entender quem que você é realmente. Você muda suas crenças, seus valores. Porque crença e valor, o próprio nome diz, é aquilo que você acredita. Você muda. Pô, eu acreditava no diabo, hoje eu não acredito mais. Eu acredito no mal. O mal existe. E o que é mal para você, Adalto? É a ausência do bem. O que é a luz? O que é o escuro? A luz existe, né? Tem todo um fator científico para você falar, ó, existe a luz. O que é o escuro? É a ausência da luz. Então, para mim, tem muita coisa que começou a ficar mais simples. Né? Quanto mais próximo da luz, mais claro fica o seu caminho. A luz é o conhecimento. A luz é a verdade, é a vida. Então, quanto mais próximo a gente estiver da luz, menos mal, menos escuridão, menos congestionamento. Se está escuro, você tropeça em tudo quanto é canto. Com certeza. A não ser que você conhece o caminho e feche os olhos. Mas a luz está lá. Você pode até fechar os olhos, mas a luz está lá. Gente, isso aqui é realmente de propósito, tá? Vocês estão com 45 minutos de podcast aqui e realmente, você fala assim, vai falar como que é o caminho para ser rico. Gente, tá na mentalidade. Por isso que a gente falou 45 minutos de mentalidade. E aí que começa realmente, onde você começa a construir a riqueza. Adalto, tu falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que a gente tem que... As pessoas elas querem uma coisa, complicar as coisas. Coisas que são simples. Tu falou ali exemplo do carro. Pô, tem que fazer o carro, pensar em imposto, pensar na manutenção, pensar no combustível, não é só chegar lá e pum, vou financiar um carro. Quando eu vou construir uma empresa, pode fazer de vida pessoal também, eu quero que você ajude a galera aqui agora, uma coisa mais didática, exemplificando algumas coisas também. Vou começar uma empresa. O que tá por trás que eu preciso entender para colocar a empresa? Não é só falar assim, vou fazer uma empresa, vou lá criar o CNPJ, pum, assinei. E aí? O que eu preciso? O que é o por trás ali, que é o mínimo que eu preciso entender? E investimentos de vida pessoal também, que a gente tá falando de mentalidade, eu acredito muito que, na minha cabeça, aí pode ver se eu tô errado ou não, aí a gente sai na porrada aqui, brincadeira. Cara, pra mim não existe mais o profissional e o pessoal, tá tudo interligado. Tudo que você é no seu pessoal, você é no seu profissional, não tem como. Senão tu vive numa máscara. E aí tu tá fazendo alguma coisa errada. Vamos pensar num pessoal, em questão de tudo, o que é o mínimo que uma pessoa precisa entender para ela viver bem. E um profissional, eu vou montar uma empresa. Cara, o que eu preciso saber? Não é só chegar lá e assinar um documento, tá tudo certo. O que eu preciso entender? O que eu falei para você? Tudo depende do ambiente e do conhecimento que você adquire. Então vamos lá. Para você montar a sua empresa. Primeiro, o que você vai vender? Normalmente é um produto ou um serviço. Produto ou serviço. Então tem que estar claro e bem definido. Às vezes as pessoas complicam demais o básico. Então, por exemplo, você vai vender um sabonete. Você vai vender sabonete para quem não toma banho. Então você tem que escolher seu público. Aonde seu público está? No chiqueiro não vai estar. Né? Mas e se ele trabalha no chiqueiro? Olha como é complexo. Não, meu público trabalha no chiqueiro. Então se ele trabalha, ele volta para casa, então ele vai precisar de sabonete para tomar banho. Então tá no mesmo ambiente, só que uns vivem e outros trabalham. Então você definir bem o seu público é o que vai fazer a excelência da tua empresa. Por isso que eu falo, objetivo claro e bem definido. Defina o que você vai vender, então para quem, como, e defina o público. Isso é a parte estratégica. Vamos para a tática.
Beleza, vou produzir. Vou produzir o sabonete. O que eu preciso? Então, vou precisar toda a matéria-prima para fabricar o sabonete. Só que todo mundo tem que vender, né? É uma das coisas que a gente nunca parou para... A gente não parava para olhar para isso. E aí, quando a gente foi fazer a consultoria com o Conrado, ele vai lá e fala, nem tudo é vendas. Primeiro você cria os processos e depois você vende. Só que todo mundo tem que vender. Todo mundo tem que aprender a vender. Só que se você não conhece o seu produto, você vende o quê? Então você tem que conhecer bem o seu produto. Por exemplo, eu vendo educação financeira. É um produto? Não, eu ajudo as pessoas a alcançar seus objetivos através da educação financeira. E qualquer objetivo, seja você pessoa física ou jurídica. Aquela hora eu falei, orçamento, eu divido em 3 partes. Primeiro, objetivo. Segundo é necessidade e desejo. Então, quais são as necessidades da pessoa? Moradia, transporte, educação, saúde. E desejo? Desejo é tudo aquilo que não é necessidade. Você pode deixar para depois. Eu preciso ir tomar um banho de piscina no clube agora? Não, agora eu estou gravando um podcast. Posso deixar para depois? Posso. Então é um desejo. Empresa é a mesma coisa. Você falou uma coisa que, de certa forma, eu também acredito. Não dá para ser 2 Mateus. Mateus é um só. Mas tem o Mateus em casa e tem o Mateus na empresa. Por exemplo, em casa, eu sou o Adalto marido, o Adalto pai. Então, tem todos esses adaltos aí que, determinadas horas, ele vai aparecer. E na empresa? Adalto empresário. Eu deixei de ser marido? Não. Eu deixei de ser pai? Não. Eu deixei de ser o adalto? Não. Mas eu preciso ser o adalto empresário. Então, em determinada hora, você precisa ser aquilo pelo qual seu objetivo requer esforço seu naquele momento. Então, você definiu o seu produto, você definiu o seu público, você tem que aprender a vender. Como é que você vai vender isso? Você tem que conhecer o teu produto. Tá, agora vamos para o lado financeiro. Né? Essa é a parte que você tem que entender a estrutura. O lado financeiro é muito parecido com o lado financeiro da pessoa física. Por exemplo, objetivo, necessidade, desejo. Quanto que custa para você fabricar teu produto? Quanto que custa para vender teu produto? São os chamados custos fixos e variáveis. Então, quanto que custa? Ah, não sei. Você quer montar uma empresa, você não sabendo quanto que custa para fazer? Eu acho... Gente, o pessoal vai dessa ideia de markup e eles não fazem o markup da maneira certa. Porque todo mundo fala, não, eu vou pegar uma margem. Margem? Margem que te leva ao erro. Você quer fazer o negócio certo? Entenda quais são os custos para você fabricar. Entenda quais são os custos se você não vender para você manter o ambiente onde ele vai estar estocado. Então você precisa entender tudo isso. Então, por exemplo, serviço. Mas como é que eu vejo o serviço nessa parte? Da mesma forma. Como que eu vendo meu serviço? Para quem é meu serviço? Como é que eu construo? Porque não adianta você ir dar mentoria se você não tem um roteiro para dar mentoria. Exato. Ponto A, ponto B. Como é que você faz a pessoa... Como é que você mostra o caminho, traça uma estratégia para a pessoa chegar no ponto B, se você não sabe como é que isso vai funcionar? Não, deixa Deus te dará. Vamos lá. O importante é começar. Tem muita gente que fala isso, né? Realmente. O importante é começar. Mas como é que você continua? Adquirindo conhecimento. Mudando o seu ambiente. E normalmente, quando você começa a adquirir conhecimento, que você bota em prática, você muda o ambiente. Por quê? Imagina que você quer ser um empresário e você não está no meio empresarial. Quer ser empresário? Fale com empresários.
Por isso que a gente tem o encontro de CEOs. Ah, o que é encontro de CEO? O que é CEO? Pô, é o governante da empresa. É o chefe oficial. É ele que dita as regras, se vai fazer isso, se não vai. Você tem que andar com essas pessoas para você entender que aquela mentalidade é para você executar e pronto, acabou. Você aprende com os erros dos outros ou com os próprios erros. O que você quer aprender? Então, quando você conversa com outras pessoas que fazem as mesmas coisas que você encurta muito o seu caminho. Porque, nossa, eu estava pensando em fazer isso, o cara ali falou uma coisa que, olha, já virou a chave, não vou precisar percorrer esse caminho. Olha o tanto de tempo e esforço que você economiza. Exato. Mais uma vez, tempo é nosso bem mais precioso. Exato. Às vezes o cara errou e fala assim, cara, não é assim, faz e às desse vezes jeito. não é nem errou, às vezes ele acertou. E ele te mostrou como que acerta. Falou, ó, eu fui por aqui e isso aqui eu economizei muito. Nossa, cara, vou fazer o mesmo. Então, entenda qual que é o custo para você fazer o seu produto ou prestar o seu serviço. Por exemplo, quando você é prestador de serviço, você recebe por hora ou por produtividade? Aqui, né, pensamento CLT, tá, gente? Pensamento CLT é aurista. É 44 horas semanal, quinto dia útil tá na conta. Para ser empresário, é assim? Não. O pessoal acha que trabalha menos. Não. Não existe trabalhar menos. Eu tava falando. Quer ser um especialista no assunto? Você vai precisar trabalhar mais, você vai precisar dedicar mais esforço. Só que olha como é que é o conceito de esforço. Quando você faz aquilo que você gosta, você vê o tempo passar. De vez em quando a gente sai até mais tarde. Eu não sou adepto de hora extra. As meninas lá, você pode perguntar para qualquer uma delas, eu não gosto que faça hora extra. A gente já trabalha 40 horas semanal para fazer dentro desse tempo. Se precisar fazer hora extra, a gente faz. E às vezes a gente sai mais tarde, faz aquilo. De repente a gente não viu a hora passar. É tão prazeroso fazer o que a gente gosta. Então, quer dar certo no seu negócio? Faz o que você gosta. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Cara, você está indo pelo caminho errado. Vai pelo prazer em executar aquilo que você nasceu para executar. Mais uma vez, o autoconhecimento. Mais uma vez, o ambiente. Você precisa estar com pessoas que amam fazer o que faz, ou que gosta de fazer. Quando você está no meio dessas pessoas, olha a motivação. Pô, se o cara tá fazendo, o cara tá pior que eu e tá fazendo, quem sou eu para não fazer? A gente vê as Paralimpíadas. E o pessoal lá, fazendo, né, todo tipo de prova, todo tipo de exercício. Fala, pô, o cara é aleijado, o cara é cego, o cara... E faz tudo isso e eu aqui, morrendo, para dar uma voltinha no quarteirão. Motivação. Tudo tá na maneira que você olha a situação. Então, para ser bem específico, quer construir um negócio que vai gerar lucro para o teu bolso? Faz o que você gosta. Você vai conhecer totalmente seu produto. Independente se é produto específico ou serviço. Se você conhece o que você faz, você conhece todas as diretrizes, só que você precisa fazer o quê? Fazer um processo. Fazer um procedimento daquilo que você faz. Como que eu vou fabricar esse sabonete? Então, eu vou precisar de tanto dessa matéria, mais tanto dessa matéria, vai precisar passar aqui. Como que eu vou fazer? Todo mundo entende a administração como aquela coisa do Ford, né? Que você tem que montar ali o circuito. Cara, isso dá muito certo. McDonald's. Vamos olhar para o McDonald's, cara. A hora que o Ray Kroc viu aquilo, ele ficou louco. Falou, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Dá para ser replicado em qualquer universo. E ele tava mentindo.
Só que o empresário precisa ter visão. Quando o empresário ele sabe que aquilo vai dar certo, por isso que eu falo que empresa que não dá certo é porque o cara desistiu. Porque se ele sabe que vai dar certo, vai dar certo. Você só não pode cometer os erros básicos. Igual o Gustavo Cerbasi. Cara, pra mim, é um cara que ele chegou lá, ele domina a educação financeira, né? E quando ele entra pro lado empresarial, ele fala que um dos erros que as pessoas não podem cometer é o planejamento das entradas e da saída. E é o que todo mundo faz. Fora misturar pessoa física com jurídica. Pô, Adalto, mas estou começando, como é que eu faço para tirar a pessoa física? Cara, abre uma conta na pessoa física e abre uma conta na pessoa jurídica. Adalto, não tem o CNPJ. Então você não é empresário. Você é um empreendedor. Empresário é quando você abre seu CNPJ. Ah, mas eu sou MEI. Cara, MEI, ME, Simples Nacional, é tudo questão de quanto que você fatura para o governo entender quanto que ele pode te cobrar. Porque ele quer a parte dele. E se você não colocar isso dentro do seu preço, você já perdeu. A maioria precifica errado. E quando você precifica errado, você já perdeu. Imposto e lucro tem que estar dentro do preço. Porque quando você vende, você vai ter a parte do imposto e você vai ter o seu lucro no bolso. Só que aí você precisa vender. E se você não vender, olha a reserva aí, olha o fluxo de caixa. Se eu não vender por 6 meses, mas eu sei que vai vender, mas e se eu não vender por 6 meses? O que eu faço? Cadê sua reserva? Você construiu uma reserva? Não, simplesmente abri as portas e comecei. Então, na hora de você entender um pouco de como construir uma reserva, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, às vezes as pessoas elas acham que uma coisa é o empresarial e outra coisa é o pessoal. Na verdade, uma pessoa física que não está segura em casa, ela não toca empresa, tá? Porque vai ter um momento que ela vai precisar do dinheiro em casa e ela vai tirar da onde? Da empresa. A empresa, ela paga pelos serviços. A gente tem que entender que a entidade, ela paga pelos serviços, independente se você é dono ou não. A não ser que você é um dono só investidor. Então, ela vai pagar pelo seu investimento. Só que aí isso foi negociado no começo do contrato. Você vai receber daqui a 1 ano, você vai receber mensalmente. Olha como é que começa um contrato social. E as pessoas burlam isso. Por quê? Por falta de conhecimento. Por isso que lá na contabilidade a gente faz aqueles encontros para mostrar todos esses caminhos. E quando você olha um caminho que estava escuro, você começa a enxergar tudo e começa a fazer sentido. E aí cabe só a você fazer a coisa certa. E se você faz a coisa certa, você chega lá. Não tem como. Não tem como. Talvez demore tempo? Tempo. Talvez demande mais esforço? Sim. Mas você vai chegar lá. Porque seu objetivo foi claro e bem definido. Então, quer fazer a empresa do jeito certo? Busque pessoas que saibam fazer da maneira certa. Dalton, infelizmente a gente tá caminhando pro final deste podcast. Cara, tinha muita coisa pra eu te perguntar ainda, mas esse tempo foi muito curto. Cara, tu vai ter que voltar. Vai ter que voltar mais vezes. Já fala pra todo mundo, ó. Quer a parte 2? Já deixa nos comentários. Exatamente, já deixa nos comentários se você quer ouvir mais do Adalto. Adalto, como que a gente te acha nas redes sociais? Como é que a gente acha seus negócios pra ficar um pouco mais perto de você? No Instagram, é só digitar Adalto Flávio, Adalto com U, ADAUTO, Adalto Flávio Oficial, que você vai me achar lá no Instagram e também em outras redes sociais. Tem também o Instagram do canal, @Seja Rico, Seja Próspero. E o próprio canal. Se você ir lá no YouTube, Seja Rico, Seja Próspero. Lá eu ensino as pessoas como elas alcançam seus objetivos e reescrevem a sua história financeira. E é claro, do modelo empresarial, é só digitar Arbus Contabilidade. É lá que eu trago os empresários
para uma realidade que todo mundo precisa entender. Que você executando o seu objetivo dentro da sua empresa, que a empresa de muita gente é o maior ativo que ela tem. Então, se você não cuidar da sua empresa com carinho, se você quebrar a sua empresa, você perde seu maior ativo. Você perde aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Então, lá a gente ajuda as pessoas a cuidar da empresa com carinho para viver a vida que merece. Dalto, obrigado pela tua participação, de verdade. Dalto, para a gente fazer o encerramento aqui, eu quero que você deixe uma mensagem. Se todo mundo fosse receber um áudio do Adalto hoje, dando alguma dica, algum conselho, alguma coisa, um recado seu, todo mundo fosse receber essa notificação, o que você falaria nesse áudio? Construa um legado. Sejam os pais ricos dos seus filhos. Seja o marido rico da sua esposa. Seja uma pessoa rica e próspera. Porque riqueza é tudo aquilo que a gente acumula. E prosperidade é tudo aquilo que a gente compartilha. Então, se você é rico em algo, compartilhe o que você tem com as pessoas que convivem com você. E vivam com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Senhoras e senhores, Adalto Flávio, CEO da Arbos Contabilidade e cofundador do grupo Exclusive for You. Quero agradecer ao Adalto pela participação. Agradeço você também, a nossa audiência, por estarem assistindo a gente. Agradecer a Gaspar Barbearia, a Latans Cosméticos e o Instituto Harmonie, que são os patrocinadores deste podcast. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar sua curtida, compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, também deixa 5 estrelas aqui, que aí você ajuda a gente a propagar ainda mais esse canal para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado e até o próximo vídeo.